Dengue, chikungunya e zika, 3 doenças transmitidas por mosquitos e que têm tirado o sono de muitas gestantes e deixado em alerta toda uma população. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características de cada uma delas. Segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, em 2015 foram confirmados mais de 11 mil casos de dengue, 23 de chikungunya e 12 de zika. Mas por que a zika pode ter relação com a microcefalia? Quais são as características da chikungunya? E por que a dengue, uma doença tão simples, pode levar à morte? Essas e outras perguntas a gente vai responder a partir de agora no Viva Saúde, que está começando. E quem vai estar com a gente nesse bate-papo, esclarecendo nossas dúvidas, é a médica Tatiana Batista. Muito obrigada pela sua presença aqui no Viva Saúde. De nada, é um prazer sempre poder colaborar com vocês, tentar esclarecer a população acerca de algumas doenças e problemas de saúde. Dengue, zika e chikungunya. As doenças são mesmo semelhantes ou a única relação é o mosquito? Não, na verdade, assim, a gente tem algumas doenças, incluindo essas 3, que são doenças virais transmitidas pelo mesmo vetor que é o artrópode. Essas doenças são virais, têm uma proximidade genética do vírus, principalmente maior entre o vírus da zika e o vírus da dengue. O vírus da chikungunya também é um outro vírus, é um pouco semelhante, mas se distancia um pouco mais dos outros dois em relação a, digamos assim, a filogenética viral, né, que é a proximidade, digamos assim, genética dos vírus. Mas são vírus que são agrupados com uma certa semelhança, sim. Por isso que a pessoa que tem dengue pode ter chikungunya e pode ter zika também. Isso. Apesar de serem vírus próximos, uma doença não promove imunidade em relação à outra. Mesmo no caso de dengue, que a gente tem 4 subtipos, um tipo de dengue não confere imunidade protetora a outros tipos de dengue. Por isso que muitas vezes uma pessoa tem mais de um episódio de dengue. Uma vez por um tipo, a segunda vez por outro tipo. O vírus parece que muda sempre, né? Sim, na verdade, assim, os vírus, bactérias, eles estão em constante evolução como nós. E eles estão aqui no planeta há muito mais tempo que a gente. Como são micro-organismos mais primitivos, eles têm maior facilidade de adaptação. Então, eles estão, sim, em constante mudança, em constantes mutações, da mesma forma que nosso organismo também sofre mutações. Agora, a gente vê muitos comerciais falando sobre o mosquito Aedes aegypti, mas não é só ele o transmissor. Existem outros tipos de mosquito, o Aedes, com outras denominações que também transmitem dengue? Sim, na verdade, assim, as arboviroses, que são esse grupo de doenças, geralmente virais, transmitidas pelos artrópodos, são doenças que são transmitidas por alguns mosquitos, né? Então, esses mosquitos, a gente tem, por exemplo, o gênero Aedes, que dentro do gênero Aedes a gente tem o Aedes aegypti, que foi o que a gente se acostumou, que é o que tem mais no Brasil. Mas também existem outras espécies no Brasil e no mundo. Então, a gente tem o Aedes albopictus, tem o africano, tem uma série de outros mosquitos Aedes e mesmo de outros gêneros, como os culicídeos, que também podem transmitir as doenças. Nossa, então, cada dia mais, todos temos que ter mais cuidados em nossas casas, onde a gente trabalha, porque com tanta quantidade de mosquito, né, com tanta denominação de mosquito assim. Na verdade, assim, a gente tem uma questão ambiental importante, que liga a questão climática, de alteração climática, de vegetação, de invasão do homem para o ambiente do mosquito. Isso tudo predispõe a um desequilíbrio ecológico que às vezes a gente acaba ficando mais exposto à transmissão pelo mosquito. Então, realmente é fato que existe uma chance maior, cada vez mais, a gente ter doenças desse tipo. Então, é preciso realmente organizar a sociedade para tentar
promover formas de reduzir esse tipo de transmissão de doenças. Agora, falando de dengue, a senhora disse que uma única pessoa pode ter dengue várias vezes e cada vez essa manifestação acontece de forma diferente ou ela sempre vem com os mesmos sintomas? Olha, em geral, a dengue é uma doença, dentre as três, que tem um maior potencial de gravidade porque a gente pode ter a dengue hemorrágica. Nem toda dengue vai ser hemorrágica. Em geral, o que tem de comum sempre é aquele quadro de febre, dor importante, dor muscular, fadiga, e algumas pessoas vão ter as manifestações hemorrágicas. Existem algumas teorias que, geralmente, o segundo, terceiro episódio de dengue tem uma maior chance de ser hemorrágico. Mas, assim, são bem semelhantes as características, mas, claro, vai depender da reação daquele vírus com o organismo do hospedeiro, que no caso é a pessoa que está doente. Não existe nenhum fator que determine a dengue hemorrágica na pessoa? Então, existem algumas teorias que dizem que um primeiro episódio de dengue seria um fator de risco para uma dengue hemorrágica por conta de um desbalanço imunológico. Mas isso ainda são teorias que não são comprovadas. E aí, assim, claro que a gente vai ter que ter cuidado com pessoas que são idosas, jovens, assim, os extremos de idades, né? Porque são pessoas mais frágeis, mais vulneráveis. Pessoas que têm problemas cardíacos, para a gente poder ter um manejo melhor de hidratação e tudo. Então, a gente vai ter que ter uma cautela maior. Agora, falando de chikungunya, também os sintomas são bem semelhantes. Como diferenciar as duas doenças? Então, clinicamente, é difícil de diferenciar as duas doenças porque elas são realmente parecidas. O que acontece é que a dengue tem um curso mais grave, pode ser mais grave, mais agudo, e o que a gente tem é muita fadiga, a febre pode vir no comecinho, a gente tem o chamado rash no corpo. A chikungunya, a gente tem alguns quadros que são menos sintomáticos, até os quadros que são mais sintomáticos. Os quadros mais sintomáticos, o que é mais marcante é uma dor articular muito forte. Dor articular intensa, inclusive chegando a ter não só a dor, mas um quadro de artrite, que é inflamação, inchaço da articulação por conta da doença. E o que é mais preocupante do chikungunya é porque é um vírus que pode predispor a uma infecção mais cronificada. O paciente ele pode vir a sentir dor articular por um bom tempo, mesmo após ter passado o período agudo da doença. Então, isso é um diferenciador. Em geral, quem tem dengue, passa aqueles 15, 20 dias. Um ciclo menor. Isso, você tem. E o chikungunya tem uma maior... Pode ter, não são todas as pessoas, mas algumas pessoas podem ter um ciclo mais longo da doença. Agora, após a pessoa ser picada pelo mosquito, em quanto tempo a doença evolui e os sintomas aparecem? Olha, a média, no caso, por exemplo, de dengue, a gente tem uma média de 15 dias, mas isso vai ser variável de acordo com cada doença. Então, tem uma média mais ou menos variável de uma para outra doença. Então, aí, se a pessoa está com a doença, o mosquito pica ela, né? Tira o sangue dela naquele momento. Esse mosquito vai levar a doença para outra pessoa? É assim que funciona? É mais ou menos assim. O que acontece é o seguinte, principalmente no começo das infecções, nos primeiros dias, a gente tem a fase que a gente chama que é virêmica, que é onde tem o vírus circulando no corpo. Nessa fase, o mosquito se picar a pessoa infectada, aí ele vai deglutir, vai ter um ciclo dentro do mosquito desse vírus, que no caso do caso da dengue, dessas doenças, o vírus depois vai se depositar na glândula salivar do mosquito. Quando esse mosquito, por outra ocasião, vai picar novamente outra pessoa, aí ele vai transportar o vírus por meio da picada. São muitas informações, realmente muito interessante. E é bom que a gente saiba de tudo isso, né? De como a doença se manifesta e como acontece a transmissão até pelo mosquito. A gente tem mais o que conversar sobre dengue, chikungunya e zika, só que depois do intervalo a gente volta já já com o Viva Saúde.